Bom, pessoal, bom dia a todos aí. Nós estamos hoje no último dia da semana de incorporação imobiliária. O Teodoro, nosso diretor, está passando muito conteúdo essa semana. Nós falamos sobre diversas questões técnicas, mas para dar embasamento para a prospecção de negócios de vocês. Então, esse é o intuito, né, dessa semana, de vocês terem a visão clara de como prospectar e fazer negócios. Obviamente que toda a estruturação técnica, as análises e tudo que nós comentamos essa semana, a área técnica da franqueadora está disponível e deve, inclusive, ser envolvida, né, quando vocês tiverem um negócio, mas a gente precisa prospectar negócios aí no decorrer do tempo. E hoje é um dos dias que eu particularmente gosto muito, que é o dia, né, de como falar de onde arrumar dinheiro para viabilizar as incorporações, né? Nada adianta se ter um terreno, nada adianta, né, se ter uma boa ideia se nós não conseguirmos ter a venda, né, porque muitas das teses, inclusive, que o Teodoro vai falar, é baseado na venda daquele empreendimento, mas a venda nada mais é do que um motor de geração de dinheiro. Quando se vende, se gera dinheiro. E, obviamente, os fundos e tudo que vocês vão ouvir aqui. Teodoro, vamos em frente, cara. Hoje eu estou aqui até com papel e caneta na mão. Tenho certeza que eu vou participar muito. Espero que todo mundo participe também junto com a gente do conteúdo. Bora lá, meu jovem. Bora lá. Bom dia a todos. Deixa eu compartilhar aqui. Alguém tem alguma pergunta em relação ao dia de ontem ou podemos tocar o barco? Só para saber. Dou-lhe uma. O silêncio fala, né, cara? Dou-lhe duas. Pergunte agora ou cale-se para sempre. É assim que funciona? Mas vamos lá. Gente, vamos lá. Às vezes eu estava comentando com o Nelson, falei, ou o que eu estou falando é briefs, ou todo mundo entendeu tudo e está tudo certo, né? Não se acanhe em perguntar, né? Eu aprendi com um advogado que é melhor a gente ficar vermelho agora do que amarelo depois, né? Na frente do cliente a gente não pode passar vergonha não, né? Então qualquer dúvida, qualquer pergunta, por mais simples ou até irrelevante que possa parecer, não tem problema. É melhor perguntar e discutir com a gente aqui do que depois, na frente do cliente, passar algum tipo de aperto, né? Mas vamos lá. Fundo imobiliário, né? Para a gente encerrar o circuito aí da semana. Basicamente, o fundo ele é baseado em cima de duas personalidades, né? Pessoa física, que é o famoso PF, e o pessoa jurídica. Não tem muito o que falar sobre isso. Agora, tem algumas situações que as teses só vão se aplicar para um e não vão se aplicar para outro. Então, eu quero primeiro falar um pouco sobre isso. Em cima da pessoa física, o mais famoso ou a mais famosa linha de crédito, a gente fala do aquisição de terreno, a gente fala do aquisição de terreno e construção, a gente fala de construção e a gente fala de reforma. E vamos colocar a palavra ampliação. Quando o crédito é feito em cima da pessoa física, não vou me estender muito nessa questão, mas é aprovado em cima dos ganhos mensais dela, do salário dela, de tudo que vocês já sabem sobre a aprovação. E aqui, como a gente está falando de incorporação imobiliária, não vou levar no detalhe, por exemplo, o cara que vai comprar uma unidade pronta de um lançamento ou uma unidade em lançamento, tá? Aqui nós estamos falando de situação do zero, que nós estamos falando de incorporação, nós não estamos falando de venda de imóveis de terceiros. Essa situação de lançamento imobiliário, isso aí o Nelson está programando um outro treinamento para a gente falar disso num outro momento, tá? Então aqui a gente está falando de situações em aquisição do zero. Então, em cima da pessoa física, quando a gente fala em crédito para aquisição de terreno, é justamente o financiamento da compra do lote. Isso pode ser feito via bancos, consórcio e
fintechs. O Teodoro, eu só acrescentaria na pessoa física o crédito de garantia de imóvel. É um serviço que a gente trabalha, né? Que talvez a gente pode usar, inclusive, para aquele crédito ponte no início, né? Se o cliente tem um imóvel. O crédito com garantia de imóvel, por exemplo, quem vai trabalhar com essa formatação de crédito? Banco e fintechs. Ou seja, cada um desses elementos aí que tem esse tipo de solução, ele vai ter uma tese. Né? A exemplo disso que o Nielsen falou, para a gente poder ofertar isso para o cliente, poder liberar uma solução para ele, a gente precisa conhecer essas soluções. Né? Então, se você entrar lá na nossa plataforma, você sabe que a gente tem lá a TED como parceira e tem um manual dos produtos que tem lá no sistema que tem mais de 150 soluções. Se você perguntar assim para mim, você conhece todas no detalhe? Eu, Ricardo, não conheço. Mas é importante conhecer? É importante conhecer. Justamente para quê? Para quando o cliente bater na sua porta, você conseguir entender o problema dele, entender, vamos falar a palavra do momento, a dor do seu cliente e ofertar para ele a melhor solução. Então, bancos têm solução para isso? Tem o home equity, tem o crédito com garantia, tem o financiamento tradicional. E fintechs também tem. Daqui a pouco eu vou estender um pouco mais para explicar a diferença de fintechs para construtechs. Né? Pessoa física, quando ele faz esse tipo de aquisição de crédito, ele só tem, entre aspas, só tem crédito para aquisição barra construção para imóveis isolados. Aquisição não. Construção para imóveis isolados. Aquisição, ele pode comprar um prédio inteiro? Seria essa a pergunta na pessoa física, né? Mas vamos lá. Construção para imóveis isolados. Por que eu estou falando isso? É possível aprovar em cima da pessoa física um financiamento para ele construir um prédio, por exemplo? Essa seria a pergunta. Financiamento para a construção de edifícios multi. E aí pode ser comercial, pode ser residencial, não importa. Tem solução de crédito para isso aqui na pessoa física? Eu vou dizer o seguinte, eu não conheço. Se tem e alguém conhecer, pode depois mandar para a gente e mostrar, mas com todas as empresas que eu já conversei, não tem. E por que não tem? Geralmente são grandes montas, né? Então você vai fazer um predinho, a gente estava dando um exemplo daquele que eu mostrei ontem, um prédio de 16 apartamentos, custo aproximado de 2 milhões e meio, 2 milhões e 600. Não tem um crédito habitacional que eu possa aprovar, mesmo que o cara tenha renda, para fazer um multifamiliar no nome dele. Não tem solução para isso. O que tem é apenas para casa individual, por enquanto. Será que alguém no futuro vai criar algum tipo de solução para isso? Não sei. Será que tem alguém interessado nisso? Também não sei, não conheço. Tá? Então, sempre que a gente falar em pessoa física, a gente vai tratar isso de maneira isolada. Então, o cara comprar uma casa, comprar um terreno, comprar um apartamento, comprar soluções desse tipo. Pode falar, Marcelo. Só me vem na cabeça agora a questão do se faz sentido também, né? Você falou, será que tem alguém interessado nisso? Mas aí, se você fizer na PF, você acaba não tendo todas as proteções ali da SPE e da SPC e da SCP, e aí acaba não fazendo sentido fazer esse tipo de empreendimento na PF, né? É que o financiamento está mais atrelado, talvez, quando a gente fala em banco, né? Está mais atrelado, talvez, ao ganho do que em relação à proteção jurídica em si. Porque, por exemplo, quando eu vou criar a SPE ela pode ter um proprietário pessoa física ou jurídica. Só que o crédito, ele não vai ser aprovado, quando eu falo de banco, né? Ele não vai ser aprovado em cima da SPE, ele vai ser aprovado em cima do dono dela. Perfeito. Entendi.
Então, E ali acaba eu que... conseguiria fazer uma SPE, proteger uma pessoa física e, se ele tivesse dinheiro e não precisasse de crédito, ele poderia fazer esse empreendimento direto na PF, por exemplo. com o próprio recurso dele. Aí você Tá. pode até me perguntar assim, tá bom, mas o cara, ele é um cara que tem, ele é um milionário, ele tem um salário de 1 milhão por mês. Eu acredito que existem pessoas assim no país. E ele consegue ir lá no banco e fazer um empréstimo com um valor que seja suficiente para ele fazer essa construção de 2,5 milhões, por exemplo, e aportar nessa SPE. É possível fazer isso? É possível. Mas isso é um financiamento à construção? Não é. Ele pegou um outro dinheiro com uma outra taxa de juros que não é aplicada aqui ao caso do nosso mercado, vamos focar na habitação. Uhum. Ele usou um dinheiro mais caro para fazer o que se faria numa pessoa jurídica. É errado? Não, errado não é. Só que esse dinheiro vai ter um custo e confesso que eu nunca vi, né, ninguém ir por esse caminho. Mas é possível. Possível é, mas não é recomendável, né? Tá, joia. Não vou me estender muito na questão da pessoa física, porque ela é relativamente simples, né? As taxas de juros de mercado, quando a gente fala em bancos, vocês vão conhecer isso no detalhe melhor do que eu, inclusive, mas tem aí a Caixa que tem crédito subsidiado, e o crédito subsidiado pelo Fundo de Garantia e pela Poupança é o crédito mais barato do país. E depois você tem os outros bancos concorrentes que estão ali 0,5%, 1% acima, e estão ali tentando brigar, mas eles não conseguem efetivamente chegar no preço da Caixa justamente por conta do subsídio do governo. Consórcio, eu não vou entrar no detalhe, vocês já sabem como é que funciona. E fintechs e construtecs eu vou falar um pouco mais adiante. Agora, o PJ, né, que é só para deixar bem detalhe, pessoa jurídica. Aí sim, quando a gente fala em pessoa jurídica, é uma empresa consolidada. E quando a gente fala de empresa consolidada, tem duas situações que a gente precisa considerar aqui. Tem o CNPJ tomador do crédito e tem a SPE, que é a desenvolvedora do empreendimento em específico. Tá? A PJ, ela tem crédito para casas isoladas? A resposta é sim. A PJ tem crédito para condomínios multifamiliares? A resposta é sim. A PJ tem crédito para loteamentos residenciais e outros? A resposta é sim. Ou seja, tem muito mais produto preparado para atender a pessoa jurídica do que a pessoa física. Tanto é que eu vou aproveitar e vou colocar aqui. A PF tem crédito para casas isoladas? Sim. A PF tem crédito para multifamiliares? Infelizmente não. E aqui também não. Pelo menos não por enquanto. Então, sempre quando a gente falar em empreendimentos imobiliários, mesmo que seja na construção de casas isoladas, a gente tem mais soluções financeiras na PJ do que na PF. Porém, quando a gente fala em casa isolada, hoje no Brasil é menos burocrático ou mais fácil você aprovar um crédito na pessoa física, porque é mais comum, do que na pessoa jurídica. E na pessoa jurídica, além de você ter que aprovar e ter todas as certidões, etc, 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 em cima da pessoa jurídica, acrescenta-se os donos dela. Então, se o dono for o casal, se o dono for um grupo de empresas, o que for, quando for a análise do financiamento, vocês sabem bem que ele vai olhar todo mundo em volta daquela empresa.
Mas é possível? É possível. Pessoa jurídica tem crédito para condomínios multifamiliares? Sim, em todas aquelas soluções que eu falei, banco, consórcio, Construtex, Fintechs, aí eu poderia até acrescentar Family Offices e outras coisas, mas não vou entrar muito nesse detalhe, né? Como é que funciona para a tomada de crédito desse povo todo? Ou melhor, deixa eu... Funcionamento de tomada de crédito. Deixa eu explicar isso aqui primeiro para não confundir a cabeça de vocês. Bancos. Crédito, vou chamar de padrão. A gente tem o principal banco, Caixa Econômica. Para quem não sabe, a Caixa, ela detém 67% do mercado nacional. Quando a gente fala financiamento para pessoa física e jurídica somados. Então, quando você pega todo o resto do mercado, ele representa 33%. Quando eu brinco que ela é ela é a dona do jogo, ela é a dona da bola, ela é a dona do estádio, ela é a dona das regras. Se você consegue aprovar e trabalhar com a Caixa, você trabalha com o resto. É simples assim. Alguns bancos concorrentes que têm crédito para isso. Banco do Brasil tem, Itaú tem, Bradesco tem, Banco ABC e outros. Vamos focar só nesses. Como é que esses bancos aprovam o crédito? Sempre em cima da capacidade de pagamento do tomador. Lembrando que qual é a estrutura de um empreendimento imobiliário, né? A gente sempre vai ter o CNPJ da incorporadora ou da construtora, não importa. Depois a gente vem a SPE, depois a gente vem o empreendimento. Então, de quem nesse caso de bancos aqui vai olhar, ou em quem eles vão olhar para aprovar o crédito? Sempre em cima do CNPJ da incorporadora. A vida desse CNPJ precisa estar 110%. O que eu quero dizer com isso? Tem que ter comprovação de faturamento, tem que ter os últimos 2 anos de DRE em ordem, tem que estar com o seu imposto de renda em ordem. As certidões, se não estiverem todas negativas, elas têm que estar positivas com efeito negativo, ou seja, suas dívidas têm que estar negociadas, né? Não é um problema a empresa ter dívida ou algum tipo de problema, mas o que ela faz com esse problema é que pode impedir o crédito dela. E sempre quando a gente falar em banco, a estrutura de aprovação vai ser em cima disso daqui. Sempre, 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 sempre. Ah, mas a SPE está limpinha, o empreendimento não tem problema nenhum. Quando a gente falar em banco, é aqui que mora a situação. Se esse cara não tiver um faturamento, por exemplo, minha empresa no ano passado, ela faturou 2,5 milhões. Legal. E eu quero fazer um empreendimento de 10 milhões. Será que a minha empresa tem capacidade financeira para pagar um crédito de 10 milhões de reais? Provavelmente não. A hora que chegar os boletão para pagar, se eu tiver, vamos lá, 2,5 milhões, vamos fazer uma conta burra de padaria. Se eu tenho 2,5 milhões e eu faço um faturamento redondo de 208 mil, se chegar um boleto de 100 pau, será que eu consigo pagar? Talvez não. Por quê? Porque eu tenho outros compromissos. Eu tenho que bancar meu aluguel, minha água, minha luz, minha energia, meu condomínio, meu seguro, meu funcionário, enfim. E o lucro da empresa, eu não tenho capacidade, certo? Então, isso é muito importante quando a gente fala em bancos. Fundos de investimento, eles têm uma outra
visão do negócio. Não vou entrar aqui agora em visão de garantias, porque aí a gente está entrando muito no detalhe e não é o foco, né? Acho que o Teodoro, o Marcelo quer fazer uma pergunta. Só aproveitar, Perdão, eu pensei que você tinha esquecido de desligar, mas pode falar. só fazer a pergunta que é na mesma linha. O exemplo lá do Câmara, bom, ele não tinha o SPE há mais tempo, né? Então ele criou o SPE há pouco tempo. E geralmente a gente não cria SPE, não é para o próprio empreendimento, então normalmente ela não vai ter uma vida útil, uma vida curta, inferior a 2 anos, quando a gente está falando de um novo empreendimento. Então, até pegando esse gancho do que você falou, para quem não tiver eventualmente familiarizado com o termo SPE, né, ele quer dizer exatamente isso aqui, ó, Sociedade de Propósito Específico. E ele é um CNPJ que ele tem data de validade, ou seja, ele tem começo, meio e fim, e ele tem uma finalidade específica, que é realizar aquela X situação. O mercado imobiliário, ele se utiliza muito dessa tipologia de trabalho. Se você passar por aí observando as placas, muitas construtoras elas colocam assim, SPE fulano de tal, é o nome daquele empreendimento. A sociedade de propósito específico, apesar de ser utilizada no mercado imobiliário, outros mercados também podem se utilizar dessa ferramenta. Ela tem um objetivo específico que é fazer esse empreendimento X. E quando ela é criada, ela é uma empresa que não tem faturamento, nunca tem. Então, quando a gente vai para o banco, foi por isso que eu expliquei, né, foi boa a tua colocação, foi por isso que eu expliquei que quando a gente fala em banco, o banco, na hora de analisar o crédito, ele olha a incorporadora, porque a incorporadora, que é a dona da SPE, ela tem faturamento. Ela que tem condições de arcar com aquela despesa. A SPE não tem, nunca vai ter. Algumas empresas, o que elas fazem? Eu acho isso, desculpa a sinceridade, uma economia burra, né? Elas terminam o empreendimento e ao invés de encerrar aquela SPE que é específica daquele empreendimento, ela pega e começa outro empreendimento com a mesma SPE. Por que eu chamo isso de economia burra? Porque você mistura o patrimônio. Qual é a função específica da SPE? É você criar um empreendimento dentro daquela SPE, colocar o registro de incorporação e segregar isso de todo o resto. Então, eu tenho uma SPE, mas eu tenho 10 patrimônios dentro dela, 10 empreendimentos dentro dela, você cometeu um erro burro, deixa eu falar o português, claro, de misturar todos esses patrimônios. Então, a SPE precisa estar ali alocada em cada empreendimento, né? Só para ampliar um pouquinho mais o conhecimento. E a questão da aprovação do crédito foi boa a tua observação, Marcelo. Até pegando o caso do exemplo do Câmara, eles já me perguntaram, por exemplo, se eles conseguiriam fazer giricado na Caixa e a resposta é não. Por duas razões. Razão número 1, eles não têm uma construtora. Se eu não me engano, eles estavam pensando em abrir, mas não abriram ainda. Me perguntaram se eles abrirem a SPE serviria como possibilidade de execução do empreendimento, e a resposta é sim, porque a SPE, o dono da SPE é o Rodrigo, que é o caso que a gente acabou de falar aqui, é uma pessoa física. O Rodrigo, ele trabalha numa dessas empresas oh meu Deus, fugiu o nome agora, mas essas empresas de investimento, e ele está apostando que ele vai conseguir levantar o dinheiro do empreendimento dele pela empresa que ele trabalha, né? Eu não vou citar o nome da empresa dele aqui, porque é uma empresa que se envolveu numa polêmica recente aí, eu não posso falar se é verdade ou não, mas saiu nas mídias, né? Mas o fato é que ele trabalha nessa empresa e ele está contando que ele vai conseguir aprovar o crédito do empreendimento dele lá. E por quê? Justamente porque ela se posiciona como uma gestora de um fundo específico, que eu não lembro qual é. Tá? Essa gestora, todo fundo de investimento tem parceria e trabalha com gestoras. Né? No caso dele, ele é uma gestora.
Um dos parceiros que a gente tem aqui, que eu vou citar o nome dele, que é a Macasi, para quem não, ela é uma Construtec, né? A Macasi é uma espécie de gestora de fundo, porque ela tem parceria com um fundo que se chama RBRR 11. Então, ela tem um direito de uso de uma parte desse fundo aqui para aplicar na construção civil. A empresa que ele trabalha é uma, vamos dizer assim, concorrente da Macasi, né? Os fundos de investimento, a tese deles, ela é aplicada diretamente na SPE. Então, quanto à estrutura do empreendimento, tanto faz se é uma incorporadora ou uma pessoa física, mas precisa ter a SPE e precisa ter o empreendimento contido na SPE. Nesse caso aqui, a vida do proprietário pouco importa se a SPE for... fugiu a palavra. No caso de fundos de investimento, a principal tese de avaliação deles é isso aqui, ó. A vida do proprietário pouco importa. Mas ela pouco importa se a SPE estiver sob o registro de incorporação com o pedido de patrimônio de afetação e o RET. Mas e os bancos? Os bancos não vão pedir isso? Vão pedir isso também. Eles não vão liberar. Porém, quando você tem o registro de incorporação com o pedido de patrimônio de afetação aprovado, né? Com essa mudança da lei agora ainda tem mais essa, você tem que aprovar o pedido, né? Antes era automático, agora não é mais. Os fundos, eles entendem o seguinte, que quando eu coloco o dinheiro no negócio, é no negócio. Então, o que vai garantir o pagamento do empréstimo, financiamento ou investimento que eu estou fazendo naquele empreendimento serão os recebíveis dele mesmo. Para ficar mais fácil aqui, vou colocar aqui que a capacidade de pagamento importa. Aqui não. Aqui a garantia de pagamento serão os recebíveis dele mesmo. O que quer dizer isso? Você começou a vender, começou a entregar, começou a faturar, primeiro vai pagar o fundo, depois você vai pôr o dinheiro no bolso. Ele faz uma alienação dos recebíveis. É exatamente assim que acontece. Esse dinheiro é o dinheiro mais barato? Obviamente que não. Quando a gente fala em essa estrutura de bancos aqui, o custo do dinheiro na caixa para esse fim aqui, a gente está hoje oscila entre 10,5% a 12% ao ano. Demais bancos variam um ponto percentual acima, tá? Quando a gente fala em fundos de investimento, a gente na média, tá? A gente vai falar em CDI mais 8, mínimo. Muitos deles você pode considerar na média até 20% ao ano. Pô, é um dinheiro caro pra caramba. Tem um caso aqui que eu estou acompanhando de 21% ao ano.
Tem um outro caso aqui de uma incorporadora aqui de São Bernardo que me falaram que estão fechando um contrato que eles vão pagar 3,5% ao mês. Mas eles estão num desespero assim para terminar o empreendimento. Segundo a visão deles, eles terminam esse empreendimento em 1 ano. Eles estão pegando um dinheiro caro pra caramba. Mas se eles não fizerem isso, o prejuízo de não terminar o empreendimento deles é muito maior do que pagar esses 3,5% ao ano. Então, quando a gente vai falar de trabalhar com fundos de investimento, especialmente fazer estudo de viabilidade, né? A gente não falou disso, mas precisa fazer um estudo de viabilidade para ver se a conta fecha. A gente precisa saber e considerar esses custos na linha do tempo e ao longo do tempo do empreendimento, em que momento eu vou pegar esse dinheiro, como é que eu vou aplicar, quando, enfim. Preciso ter essa visão global ali, para eu entender se essa conta, no final do dia, vai deixar o resultado que eu preciso na mesa. Se você não souber fazer conta, a gente está aqui para isso, para auxiliar. Né? Planejamento é tudo. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. CNPJ, não, vida proprietária, não. Eu não vou entrar no detalhe de exigências de documentação, que o nosso foco não é esse. Né? Pode falar, André. Ô, Teodoro, onde entra a SCP aí? A SCP ela é um sócio da SPE. Ou seja, ela está numa posição paralela ao que seria o dono da incorporadora. Só que o dono da incorporadora ela é o sócio ostensivo e a SCP é o sócio oculto lá, que chama. Né? Ou seja, Então ela fica meio que oculta do processo? O oculto não quer dizer que as pessoas não saberão e que isso não está registrado em nenhum lugar. Ele está registrado sim. Porém, perante a lei, o oculto ele não responde civil ou criminalmente por aquela atividade comercial. Quem responde é o dono da incorporadora, no caso. Mas na pergunta do André, quero até contribuir, André, com a sua pergunta. Que na forma que você foi conduzindo, Teodoro, você está explicando sobre as instituições e as diferenças delas. Mas tem instituições que emprestam o dinheiro até sair o registro de incorporação e instituições que entram depois do registro de incorporação, André. Você está vendo que tem algumas que pedem que você tenha o patrimônio de afetação, a incorporação registrada, para elas entrarem e emprestarem dinheiro, só que até chegar esse momento tem um custo. Então, na maioria dos empreendimentos, a SCP, esse investidor que está fazendo um aporte, ele entra antes dos bancos, na maioria das vezes, não é uma regra, né? Mas eu acho que, Teodoro, vale a pena você depois mostrar essa sequência lógica aí que vai ajudar. É que aqui no caso eu acabei focando na questão da estruturação para você obter o crédito com esse tipo de situação, né? Fundos de investimento, por exemplo, vai colocar dinheiro numa SCP? Não vai. Não vai. Ele vai colocar na SPE ou, em alguns casos, por exemplo, o empreendimento acaba sendo feito no CNPJ da incorporadora, porque a incorporadora tem um empreendimento só, os bancos até aceitam, eles não se opõem. Mas quando começa a misturar patrimônio, eles correm, eles não aceitam. Né? Aí eu estava vendo que existe a SCP, que não existe obrigatoriedade, como você falou, sobre a criação de um CNPJ para ela. Pode ficar tudo dentro de um contrato, vamos dizer, um contrato registrado, mas não tem um CNPJ, né? E eu vi que tem uma SPC, que é a Sociedade de Propósito Comum ou Controle de Patrimônio, que ela teria obrigatoriedade, que geralmente as pessoas fazem essa SPC para holding patrimonial. Mas essa daí não é comum no mercado imobiliário, ninguém utiliza, porque não está se criando uma holding. A intenção não é essa, né? A intenção é você fazer um negócio barato e rápido. Se você for criar uma holding, cara, você vai gastar 120 mil para estruturar uma holding para fazer o negócio, não faz sentido. Mas CP, só via contrato, ou mesmo que você abra o CNPJ, se você pagar ali o contador e a abertura, tal, você vai gastar 5 mil. E a proteção jurídica é a mesma. Não faz sentido abrir uma holding patrimonial para investir num então, empreendimento. Essa SPC, que é blindagem de patrimônio, teoricamente, não tem sentido nenhum para dentro desse negócio, né, Teodoro? Não, nenhum. Zero negócio. Zero.
Zero. Não faz sentido. Possibilidades. Pode fazer. Não é que você não pode fazer, mas não é necessário. Não é necessário fazer. Quando você tem um empreendimento... Posso abrir uma SCP. Eu posso abrir só uma SCP, colocar os sócios tudo lá dentro e pegar o dinheiro dos caras. Sem abrir SPE. Por que caso. Pegar uma incorporadora... Eu acho que eu sei o porquê da sua pergunta, porque é aquela mensagem que você me encaminhou ontem que eu ainda não respondi, né? No caso da holding patrimonial, quem está propondo isso é porque ele está pensando assim, é uma forma de eu criar uma proteção e segregação patrimonial. Em tese até tá perfeito, faz sentido, só que o custo é muito alto para abrir uma holding. No caso do segmento aqui que a gente está falando de multifamiliar, o multifamiliar já tem o registro de incorporação que ele elimina essa necessidade. Ele é quem faz a segregação patrimonial que a holding está tentando fazer. Só que a holding, por incrível que pareça, ela tem menos proteção jurídica do que o próprio registro da incorporação. Se não tiver registro de incorporação, é uma opção, mas eu acho que é uma opção muito cara. Não faz sentido. Principalmente para o meu caso, que é unifamiliar, né? No caso. Sim, porque vai ser uma por cada. Então, se você, por exemplo, o lucro do teu caso lá vai deixar 1 milhão na mesa, se você gastar 100 mil para fazer uma holding, cara, 10% do lucro que vai mastigar de uma situação que não está dentro do custo da obra. Não faz sentido. Né? Enfim, voltando aqui ao caso da aplicação aqui. Esse caso que você falou, Nelson, aí já é uma estrutura de possibilidades que é o tal do crédito ponte, que eu vou chegar aqui na Construtec, né? Por isso que eu ainda não falei disso. Talvez hoje vai esticar um pouquinho, mas é importante a gente concluir o raciocínio, né? Fundos de investimento, gestoras, assim, eu não vou entrar no detalhe de documentação, senão a gente vai estender demais, mas fundo nenhum coloca dinheiro em negócio nenhum sem papel. Tá? O brasileiro reclama falando assim, pô, mas eu tenho um negócio aqui maravilhoso e o fundo não quer nem olhar. Em vias gerais, o brasileiro ele não sabe se planejar e ele não tem organização. Então, quando ele não sabe se planejar e não tem organização, ele acha que a ideia dele é excelente, que a ideia dele é a melhor ideia do mundo e que ele tem um negócio na mão. Mas no Brasil, para a realidade do Brasil, se ele não tiver um papel que diga que ele tem um negócio na mão e que valide a ideia dele não serve para muita coisa. Fundos de investimento só vai olhar se você tiver papel, não adianta. Tá? Quais são os papéis? Não vou entrar nesse detalhe agora, vamos focar aqui na questão da tese de investimentos. Isso aí a gente pode falar num outro momento. Bom, fundos de investimentos, o raciocínio é por aí. Fintechs. Fintechs são empresas de tecnologia voltada para uso de recurso financeiro, né? Essas empresas, cada uma também tem as suas teses de investimento e, paralelo aos próprios fundos, elas são empresas que elas geram o recurso de alguma maneira para aplicar em cima de um empreendimento. A tese deles, em termos de estrutura negocial, ela é semelhante aos fundos. Ou seja, tudo isso aqui que eu expliquei, em termos de estrutura e em termos de custo de dinheiro, aqui nas fintechs vai ser basicamente a mesma coisa. Aí você fala assim, me dá exemplo de algumas fintechs. Vanguard, eu já investi lá, inclusive. A Blocks, a Inco. Qual mais? Enfim, não estou lembrando, mas se pesquisar aí na internet, vocês vão achar essas 3 empresas aqui. E tem outras. Deixa eu ver. Em termos de estrutura, custo do dinheiro é a mesma coisa, não vai fugir disso. Vai ter que apresentar papel, não tem para onde correr. Eles têm
uma coisa que eles têm diferente de fundos de investimento, talvez, é que eles têm uma curadoria um pouco até mais acirrada do que os fundos. O que eu quero dizer com isso? Os fundos de investimento, eles têm uma tese de retorno mínimo que eles consideram como válido, e se você estiver dentro da tese deles, eles vão aplicar o recurso no seu empreendimento. No caso das fintechs, elas, além de pedir para você ter esse retorno mínimo, ela acaba ela separa o bom do ótimo. Então, só o retorno financeiro também não vai valer. Se bater na mesa dela, vou só citar um exemplo fictício, mas apareceu um empreendimento em Balneário Camboriú, outro em Itapema, outro aqui em São Paulo e outro lá em São João da Esquina. Qual vocês acham que eles vão olhar primeiro? Quais vocês acham que eles vão olhar primeiro? Eles vão olhar as praças que têm a maior probabilidade de sucesso e retorno. Os fundos não fazem isso. Os fundos, eles olham o retorno. As fintechs ainda vão olhar outras coisas ali, além do que só o dinheiro. Nesse caso aqui, inclusive, o relacionamento, ou seja, se você conhece alguém, conta ponto. Aqui nem tanto. Construtex. A diferença de Construtex são empresas de construção civil que criam soluções e aplicações com o uso de recursos de terceiros. Ou seja, não necessariamente elas produzem o próprio dinheiro, mas elas pegam dinheiro de terceiro de alguma maneira, estruturam essa negociação. Aqui eu não vou entrar, por exemplo, em solução de produtos ou serviços, etc, etc. Vamos só focar aqui na questão do uso do dinheiro ou de uma solução inteligente para uso do dinheiro, enfim, coisas do gênero, né? Então, a Macasi, como eu disse, ela é um exemplo disso, de Construtec, que ela tem uma parceria com um fundo que é listado na Bolsa, né? Que é esse RBRR11, e ela tem lá um checão que ela emite, se eu não me engano, são cheques de 100 em 100 milhões. Ou seja, ela vai lá, emite um CRI, que é um crédito... esqueci. O que é o CRI mesmo, Nelson? É cédula de registro imobiliário, né? Eles emitem um CRI de 100 milhões e depois esse CRI de 100 milhões eles dividem em créditos menores. Aqui eu vou me ater um pouco. Esse aqui é um bom parceiro para nós porque ele tem solução PF e solução PJ. Solução PF, exatamente as mesmas soluções que eu já citei aqui em cima, quando a gente falou de bancos, etc, né? Exatamente as mesmas. Só que a taxa de juros deles, por ser dinheiro de um fundo, ela é maior do que um banco, e as exigências e critérios para se aprovar o crédito de uma pessoa física aqui são menores do que o banco. Então, isso possa ser uma vantagem. O que eu quero dizer com isso? Se eventualmente vocês tiverem algum cliente onde passou para o Luiz na nossa plataforma, os bancos formais não aprovaram, a gente pode levar lá que eles têm solução, e a solução deles, a única limitação que eles têm é a partir de 500 mil para pessoa física. E isso é para construção de casas isoladas. Aquisição de terreno e construção de casas isoladas é o mesmo padrão ali da Caixa, tá? Solução PJ. A tese deles de estrutura de negócio
vai respeitar exatamente a mesma coisa, em termos de custo, de dinheiro, não vai fugir nada disso. Porém, aqui eles têm uma coisa a mais, que é exatamente o que o Nelson estava falando, que eles estavam chamando de crédito ponte. O que é esse crédito ponte? Ele é um crédito emitido para as atividades pré-obra. Deixa eu até deixar claro uma coisa aqui. Vou voltar aqui nos fundos, bancos. Opa. Aqui o crédito é emitido para a obra. Sempre. Aqui, mesma coisa. Aqui, mesma coisa. Consultex, ele é também para isso, crédito emitido para obra. Quando a gente fala em crédito emitido para obra, aí entra exatamente no que o Nelson falou. Antes da obra, o que eu tenho? Eu tenho a negociação do terreno, às vezes eu tenho que pagar o corretor ali porque ele não aceitou entrar na parceria, então eu tenho que pagar a corretagem, eu tenho que pagar o advogado para fazer o meu contrato de permuta, eu tenho a contabilidade para abrir a minha SPE, eu tenho o arquiteto que vai fazer o projeto, eu tenho as taxas e emolumentos da prefeitura e eventualmente órgãos tipo meio ambiente, eu tenho que pagar o ITBI para transferir o terreno para a SPE, eu tenho que pagar o cartório, quer dizer, depois eu tenho os projetos complementares, eu tenho o lançamento, eu tenho o marketing, eu tenho vendas. Olha quanta coisa aconteceu antes. Tudo isso é você que vai, entre aspas, bancar, ou você vai trazer um investidor parceiro que vai colocar esse recurso para suportar esse momento até você chegar na obra. Todos esses fundos e fintechs e soluções que eu apontei vão nessa linha. A Macasi, ela tem uma solução recente, tem coisa de 5 meses que eles soltaram, que é esse crédito ponte. Esse crédito ponte, ele vem suportar exatamente tudo que é pré-obra. Porém, ele tem uma coisa aqui que nos fará pensar e nos organizar de uma maneira que a força do grupo vai fazer sentido aqui. O que tem na tese deles para você ter acesso a esse crédito ponte? Porque quando eu tenho acesso nesse negócio, eventualmente eu ainda não tenho nem projeto, eu tenho só talvez um estudo preliminar ali. E se eu tenho um estudo preliminar, às vezes eu não tenho terreno na SPE, eu não tenho contabilidade, como eu falei, não tenho jurídico. Enfim, o que mais que eu não tenho? Às vezes eu não tenho os complementares. Você vê quanta coisa a gente tem que bancar antes, né? Não tenho marketing, não tenho vendas, não tenho... Se eu não tenho isso daqui, eu também não tenho o registro da incorporação. Esse crédito ponte, ele serve para suportar tudo isso daqui? Sim. Qual é a única regra? Eu não tenho faturamento. Às vezes eu não tenho nem a SPE. Né? Já coloquei aqui, não tenho terreno na SPE e nem a SPE. Esse crédito ele serve para suportar tudo Teodoro, isso. Oi? Se vai fazer os processos complementares, se vai fazer e a estrutura, então entra aí sondagem de solo, topografia. Tudo? Nessa etapa também. Nessa etapa pré-obra, também. né? Agora, esse crédito ponte, ele só serve multifamiliares. Ele não se aplica até... infelizmente não se aplica para unifamiliar e a única exigência deles é o seguinte:
ou duas exigências, né? Tese 1. Apresentar o contrato do agente financiador da obra, mesmo nessa etapa. E 2. Ter duas ou mais obras, vou colocar em andamento ou a construir. Aí você fala assim para mim, tá, mas como é que eu vou ter um contrato do agente financiador da obra nesse momento se eu não tenho nem orçamento, não tenho nada? Como é que eu resolvo isso? Bom, a princípio, o primeiro plano deles foi criar isso daqui para quem é jericado. Por que jericado? Para quem tem o jerique, né? Porque o cara que tem o jerique, ele é obrigado a andar na linha. Não tem como esse cara pisar fora da linha. O que eu digo pisar fora da linha? Tá com as certidões erradas, não pagar uma conta de luz. Não pode, porque a Caixa Econômica é extremamente chata. Então, como ele foi um produto criado para quem tem esse jerique, se você apresentar a validade do seu jerique em ordem, para eles já é o suficiente de saber que você vai fazer um produto que vai ser aprovado na Caixa, que a Caixa vai financiar. E por que ter duas ou mais obras em andamento? Por quê? Se caso uma der problema, o que eles vão fazer? A garantia deles será a alienação dos recebíveis. Então, digamos que você cometa um erro e estoure o seu orçamento, ou vende errado, queima unidades com o investidor e reduza muito a sua margem, né? Se você tiver um empreendimento só, você não consegue cobrir a obrigatoriedade de ter um segundo empreendimento, que ele é um tipo de um respiro, né? Pô, se você errar nesse o outro paga. Todo mundo aqui tem 2 empreendimentos? Obviamente que não. Nós estamos aí no início da jornada. Mas é importante ter isso daqui como visão de negócio. E aí você vai perguntar assim para mim, tá bom, mas ninguém aqui é jericado, não, ou pelo menos não que se sabe. É verdade. Ao menos os com quem eu conversei, ninguém disse para mim que tem o jerique. Eu, Ricardo, já tive o jerique, no momento eu estou suspenso, mas eu vou conseguir voltar, acredito que no ano que vem, e vou explicar por quê. Porque eu tive um sócio que saiu da minha empresa há 2 anos atrás, eu tinha 50% da empresa, ele 50% da empresa, teve mudança de governança, e por mudança de governança brusca, que foi o que aconteceu, eu tomei um pênalti de 3 anos. Então, só a partir do ano que vem que eu vou conseguir jericar o meu CNPJ de novo. Como é que a gente vence esse problema? A gente faz parcerias. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar do tal do aluguel, né, de jerique. Existem empresas que eles têm limite lá sobrando e eles fazem locação desse recurso. Então, a gente tem como trazer esse recurso para a mesa, se for o caso, tá? Lembrando, isso aqui só serve para empreendimentos multifamiliares. A outra alternativa que a gente tem aqui eu vou precisar me estender um pouquinho, tá, Nelson? Só para finalizar o raciocínio aqui. Não, pode seguir. O assunto é importante para depois ficar na universidade também. O outro parceiro que a gente tem aqui, que a gente precisa falar deles, né, é a Home Corp. A Home Corp, ela é um parceiro que também é uma Construtec, que ela também cria soluções financeiras para o desenvolvimento de empreendimentos. Quem esteve lá na imersão me viu falar um pouco dela, hoje eu vou falar um pouquinho também. A Home Corp, ela tem uma solução de crédito que ela realmente faz um barulho no mercado por causa do custo dela. Só que a maneira como ela chega nesse custo é que é o grande X da coisa, né? O crédito dela, eles estão prometendo a trabalhar com 4,99% ao ano. Isso aqui, para a realidade
do Brasil está totalmente fora da caixa. Mas aí, como é que faz para você ter uma solução de acesso de solução de crédito a 4,99% ao ano? Precisa de algumas coisas, né? Então, qual é a tese da Home Corp? A tese deles é o seguinte. Vamos lá. Deixa eu tomar uma água aqui. E vale a pena, só para frisar na gravação, que esses percentuais são da data de hoje. Talvez quando você tenha assistido essa gravação, vale a pena sempre consultar a nossa mesa de crédito para ter certeza da taxa de juros antes de falar diretamente para o cliente. Com certeza. Em termos de data, inclusive, se olhar aqui no meu canto inferior, está a data aqui e o momento que a gente está gravando. É óbvio que daqui um ano ou mais, enfim, essas taxas com certeza vão mudar. A realidade do país pode mudar governo, pode mudar um monte de coisa, né? Mas como tese, o que eles pedem? Bom, vamos fazer um exercício de um empreendimento de VGV de 100 milhões de reais. Eles pedem, o que a Home Corp faz? A Home Corp, ela multiplica capital. E através da multiplicação desse capital, ela coloca esse recurso no custo da obra. Como é que vai funcionar isso? Ela fala o seguinte, que num empreendimento de 100 milhões de reais, provavelmente o custo do empreendimento, em vias gerais, é em torno, tá, de 55% do VGV. Então, se eu estou falando de um custo de 55 milhões, o que ela me pede? Ela vai me pedir que eu apresente em dinheiro o equivalente a 30% do VGV, que é igual a 30 milhões de reais. Quando eu apresentar esses 30 milhões de reais, ela vai, vou usar o termo aqui HC para abreviar, Home Corp vai multiplicar esse capital por 12 meses. Ou seja, em 12 meses a gente ainda não tem dinheiro para iniciar a obra. E quando eu falo equivalente a 30% do VGV em dinheiro, eu tenho que realmente levantar os 30 milhões em dinheiro. Diferente da tese da Caixa, por exemplo, que a Caixa ela fala assim, não, você tem que trazer isso em vendas. E vendas pressupõe o seguinte, eu vendi, se eu tenho 100 unidades, para facilitar o raciocínio, eu vendi 30 unidades, mas de dinheiro quanto entrou? Cada uma deu 5% de entrada. Então não virou dinheiro, virou venda. Aqui não. Aqui eu preciso da grana. Tá? E esse é o grande ponto da tese aqui. É fácil levantar 30% do VGV para quem é incorporador? Não é uma tarefa fácil. É impossível? Impossível também não é. E tem algumas ferramentas que vão nos dar suporte para criar esse caminho e essa possibilidade. Tá? Vamos continuar na tese aqui. Ela vai multiplicar esse capital por 12 meses. No 13º mês, libera-se o início das medições. O custo do dinheiro dela que falamos ali, ele vai ser aplicado ao excedente que ela nos garante. O que eu quero dizer com isso?
Se eu estou dizendo que o meu custo é 55 milhões e eu dei na mão dela 30, sobre os 30 que eu levantei, esse dinheiro é meu, porque fui eu que levantei. Então eu não pago sobre esse dinheiro. Mas sobre os 25 milhões que ela colocou no meu negócio é que eu vou pagar o equivalente aos 4,99% ao ano enquanto durar o empreendimento. Eles têm uma taxa de estruturação que é igual a 2% do VGV. Para que é isso daqui? Isso daqui é diluído no período de obra. Isso aqui é para bancar a estrutura deles, de advogado, contador, o negócio é registrado na CVM, enfim, tem um monte de coisa que eles têm que fazer, isso tem custo, e eles cobram essa taxa, mas isso daqui não é juros ao mês. Isso daqui é um custo, né? É uma taxa de estruturação. Então, o custo do dinheiro será aplicado ao excedente que ela nos garante. No caso aqui, 25 milhões ao custo de 4,99 ao ano. Bom, ok. Então, aqui eu dei um exemplo de como que a HomeCorp trabalha em termos de custo do dinheiro, né? Qual é a vantagem de você trabalhar com essas fintechs em relação a bancos? Bancos, por exemplo, ele é muito catedrático quando você faz um cronograma físico-financeiro, você precisa cumprir aquele cronograma físico. Ou seja, eu disse que nesse mês eu vou fazer X coisas, eu tenho que fazer X coisas. No mês seguinte eu disse que eu ia fazer Y coisas, eu tenho que fazer Y coisas. Outra questão em relação aos bancos é que os bancos eles medem. Ou seja, primeiro eu faço, depois eles pagam. Aqui não deixa de ser muito diferente quando a gente fala em HomeCorp. Por quê? Porque eu disse aqui que a partir do 13º mês ele libera o início das medições. Porém, aqui tem uma vantagem. Nos bancos, por exemplo, eu não consigo adiantar pagamento. Aqui eu consigo. Mas do quê? De tudo? Não. Só de produtos. Dá um exemplo, Ricardo. Bom, eu quero... Para eu baixar custo do meu empreendimento, eu quero fechar o contrato inteiro de todo o concreto que eu quero comprar aqui do empreendimento. Posso fechar um contrato, sei lá, eu vou consumir dos 55 milhões ali, vamos dizer, vou fazer só sem referência nenhuma. 5 milhões é em concreto. Tá bom. Eu vou lá, negocio com o meu fornecedor, fecho por 4,5 ou por 4, consegui um bom preço, faço entrega programada, pagamento programado, mas eu preciso adiantar uma grana para ele poder me garantir esse preço. Com eles eu consigo fazer isso. Consigo ir lá na HomeCorp e falar, fiz uma boa negociação aqui, eu preciso de um adiantamento para pagar esse fornecedor. Eles vão lá e pagam o cara. Em bancos não dá para a gente fazer isso. Aqui dá. O que eles têm de ferramenta para nos auxiliar? Porque o grande ponto está aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que eu estou discutindo bastante com o Nelson e com o Ricardo, né? A gente está pensando em como criar talvez alguma comunicação para fomentar isso. Ainda não sabemos como vamos fazer, mas isso é algo que está no radar, né? A HomeCorp ela tem alguns benefícios que ela oferece para a gente poder ter interesse nessa tese dela, que não é tão simples, mas passa a justificar o porquê para ela ser simples e ela conseguir funcionar desse jeito, né? Bom, a HomeCorp ela dá para o incorporador a possibilidade de usar o termo financiamento direto com a construtora. Vocês já devem ter visto isso. No Sul, principalmente Santa Catarina, isso é muito comum. Você vai lá, as construtoras falam assim, ó, financiamento direto com a construtora, sem aprovação de crédito, sem isso, sem aquilo, tal. Por quê? Elas têm alguém por trás que está ali suportando, fazendo os registros, etc. Algumas construtoras têm capilaridade para abraçar isso? Tem, mas a grande maioria não tem, né? Então, quando o cara não tem, ele tem uma empresa por trás dele que permite esse tipo de situação. Aqui não vai ser diferente, ou seja, você vai poder anunciar para o mercado que a sua construtora
ela faz o financiamento direto com o cliente, mas no fundo, o back-office é a estrutura da Home Corp. Ela é registrada na CVM, ela tem todos os profissionais que precisa para executar essa atividade, né? Fala aí, Marcelo. Mas esse financiamento, normalmente a gente vê as construtoras fazendo os lançamentos e tal, e negociando 30% do valor do imóvel, e aí a partir dali a pessoa vai ter que entrar com financiamento, com consórcio, alguma forma de pagar aquele recurso, aquele imóvel, né? Sim. Esse financiamento que você está me citando é justamente esse depois dos 30%. É 100%. É 100% em tudo, entendi. 100%. Por quê? Porque ela vai ficar com esse cliente na base dela, e o foco deles é 20 anos de financiamento. Quando ela dá esse benefício para a incorporadora, para a gente se posicionar no mercado, né, você se coloca numa posição diferente, porque outras consultoras não têm essa solução. A nossa passaria a ter com o back-office deles, né? Então, isso é um ponto. Outro ponto que eles têm, que eu acho muito legal, né? Você, como incorporador, pode decidir se quer receber à vista ou a prazo o lucro da construção. Isso aqui é uma coisa que não tem no Brasil. Eles trouxeram para a mesa a possibilidade de você ganhar dinheiro igual um loteador, porque quem conhece o modelo de negócio de loteamento sabe que o loteamento ele é um banco, ele não é o mercado imobiliário. Então, eles trouxeram aquele desenho do loteamento para a construção civil. Ou seja, se você tiver dinheiro para não ser necessário receber esse dinheiro à vista, ou seja, fiz um empreendimento, mas eu posso receber ele a prazo, ao invés de você receber o lucro dessa unidade aqui de uma vez, você vai ficar lá na carteira por 20 anos. Mas quanto vai multiplicar o seu capital nos juros dos 20 anos? Ou seja, se eu tinha 100 mil reais de lucro por unidade, eu posso passar a ter 400, 500 ao longo de 15, 20 anos. É possível? É possível. Eles têm essa possibilidade. E mexe também com a estratégia do pagamento de impostos aí também ao longo do período, né? Porque eu só vou recolher os impostos à medida que eu for recolhendo esse lucro também. Então, se eu divido isso em 20 anos, eu vou acabar escolhendo quando pagar os meus impostos, de repente, ou não. O lucro do RET é sobre os recebíveis. Você vai pagar os 4% em cima daquilo que você receber. Então, faz sentido isso que você falou, sim. Qual mais benefícios eles têm, né? O financiamento para o cliente final, ele dá alguns benefícios. Quais benefícios? Primeiro, renda formal mais informal, pode compor renda, ou apenas informal, desde que ele comprove os últimos 6 meses alguma regularidade. Por exemplo, o cara trabalha de Uber, mas ele faz um faturamento mais ou menos regular ali durante os últimos 6 meses. Ele consegue comprovar de maneira informal e o imposto de renda dele também. É um caminho. Segunda opção que eles têm lá, se o cliente ele tem um bem móvel ou imóvel de menor valor, pode ser colocado como entrada na aquisição do novo bem. O que eu quero dizer com isso? Se o cara ele vai comprar um imóvel de 500 mil e ele tem um carro lá de 100 mil reais, ele quer dar esse carro como entrada para computar na aquisição desse imóvel de 500 mil. É possível? Sim, é possível. O que eles vão fazer? Eles vão comprar o carro dele? Não. Eles vão refinanciar ou financiar aquele carro por aquele cliente mesmo, e o valor desse financiamento vai ser computado no contrato de financiamento dessa nova unidade. Ou, eventualmente, o cara vai comprar um apartamento de 1 milhão e ele tem um outro apartamento de 500 mil. Ele pode fazer a mesma coisa, ele financia ou refinancia esse primeiro de 500 mil, que vai ser colocado como garantia no contrato do segundo, e mais o financiamento do segundo.
É óbvio que ele precisa ter também a capacidade financeira, mesmo que formal ou informal, ele precisa comprovar que ele consegue pagar esse financiamento aí de 1 milhão. Pode falar, André. A minha pergunta está relacionada a um pouquinho acima da Home Corp, um pouquinho do que você falou antes, um pouquinho antes do assunto Home Corp, sobre aí. Se a gente vai levantar 30 milhões, digamos que a gente levantou os 30 milhões, que é parte do custo de 55, e eles estão cobrando a gente 20, eles estão remunerando a gente para a gente fazer a operação 25 milhões. E a gente tem que pagar 4,99 ao ano. Como é que a gente vai pagar esse dinheiro? A capacidade de pagamento do negócio vai ser atrelada às vendas? Se isso é custo de construção, esse prazo é estabelecido como desse pagamento, Teodoro? Assim, porque isso eu não consegui compreender muito bem. Na verdade, eu nem cheguei nesse ponto, mas ele é alienação de recebíveis também. Então, como alienação de recebíveis, uma coisa é eles pagarem o custo do empreendimento, outra coisa é eles pagarem o lucro. Então, antes dele te pagar o lucro, eles vão se pagarem. Sempre quando a gente falar em Construtec, Fintech, fundo, etc, 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 primeiro eles se pagam. Diferente da Caixa, por exemplo. Como que a Caixa funciona? A Caixa, ela funciona assim, ó, tem o meu empreendimento gericado, eu fui lá, aprovei os 55 milhões. Fiz a primeira medição. Na primeira medição, o que eu vou medir? Eu posso medir os projetos, eu posso medir compra do terreno, eu posso medir, por exemplo, aqui eu não falei de terreno, né, mas eu posso medir a compra do terreno, eu posso medir projeto, eu posso medir alguns serviços e tal, demolição, limpeza do terreno, remoção de terra, montagem do canteiro, tapume, e na primeira medição eu consegui concluir a fundação. Aí a Caixa vai lá e me paga. Segunda medição, terceira medição, quarta medição, tal, e começaram-se as vendas. Vamos dizer que você terminou a obra, só que o que você vendeu não é suficiente para cobrir o seu custo. Como é que a Caixa funciona? Ela vai te dar um fôlego de 6 meses. Se em 6 meses você não vender unidade suficiente para pagar o seu custo, vai começar a chegar os boletão de 50, 100 pau para você pagar. Aqui não, aqui é diferente. É ruim num ponto de vista de você colocar dinheiro no bolso, até parece que sim, porque demora talvez um pouco mais para você colocar. Mas aqui é o seguinte, você vendeu, eles primeiro se pagam. Ou seja, eles vão tirando o custo deles da frente, quitou, você não deve mais nada para eles, todo o restante que entrar é seu. O que algumas empresas que eu estou acompanhando têm feito? É aquela tese de colocar o custo no BDI. Então, você tem lá o BDI da obra, você coloca lá mais 5%, 10% a mais, que vai te pagar ali, numa obra de 55 milhões. Você vai fazer essa obra, vamos fazer uma conta burra, que não é desse jeito, mas só para dar o exemplo. Se eu tenho 55 milhões, eu vou fazer essa obra em 30 meses, não é linear desse jeito, né? Nós dois sabemos bem que não é assim, mas só para efeitos de raciocínio. Se eu coloco aqui 10% de BDI, eu estou colocando 180 mil no meu bolso todo mês, que ele entra como forma de custo, a gente não pode esquecer disso, mas eu respiro. Eu tenho uma previsibilidade ali de 10% de medição que vai me obrigar, cara, quanto mais eu produzir, mais dinheiro eu estou pondo no bolso, e eu estou tirando um pouquinho do lucro no final, mas eu não deixo de pôr esse dinheiro no meu bolso na frente. E quanto mais eu vender, quanto mais rápido eu quitar isso daqui, mais rápido eu consigo começar a colocar o dinheiro no bolso. Né? Então, os juros é pago praticamente com o negócio, né? Então, Com a o gente negócio. não tem que ficar pagando parcela independente de não vender o negócio. Meio que tem que vender o negócio para pagar os juros. O fundo meio que está num risco total aí. Sim, aí aqui, diferente da Caixa, por exemplo, terminou o empreendimento e não vendeu. Sei lá, deu alguma Sim. coisa que não aconteceu. Qual é o risco? O risco é você continuar pagando 5% ao ano. Ou seja, isso vai te forçar a dar um jeito de vender, nem que seja para você, entre aspas, queimar a unidade. É melhor você deixar de ganhar do que continuar perdendo, né? Então, o nosso prazo de pagamento seria venda 100%. Pelo menos próximo do final da obra seria o ideal. Porque senão você vai continuar pagando juros sobre o dinheiro, né? Enquanto você não quitar, você continua pagando. Não tem jeito.
Então é isso, é construir, vender 100% para poder pagar o dinheiro do custo para o fundo e os juros que ele cobrou em cima do que ele liberou, né? Exato. Financiamento, blá, 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 beleza. Outra coisa que eles têm aqui como benefício, isso aqui eu estou falando do cliente comprador, né? Consórcio. Se o cliente tem carta contemplada ou não, eles compram essa carta no momento da venda da unidade. Ou seja, o cara tem uma carta de consórcio que ele está pagando, mas ela não está contemplada. Mas ele pagou quanto lá? 50 mil? Eles compram, eles pagam o valor que o cara pagou na carta, absorve essa carta de 50 mil, fica para eles, e isso é computado como uma entrada. Se o cara já tem a carta contemplada, e inclusive essa carta pode ser do valor do imóvel que ele está adquirindo, eles compram essa carta porque lá na frente elas vão atrelar no próprio imóvel dele. Tá? E também é computado como valor de entrada ali. Outra coisa que eles têm, se o cliente tiver um cartão de crédito com um bom limite, pode também ser usado na entrada da compra do imóvel. Não vou discutir se isso é a solução mais inteligente ou não, mas é possível. E a última opção que eles têm é o seguinte, o financiamento ele tem um prazo máximo de 20 anos. Porém, eventualmente, se o cliente fez a simulação do financiamento em 20 anos e a parcela dele não aprovou porque faltou, passou R$300 do limite que ele pode pagar. Que em termos de aquela situação de o cara só pode comprometer até 30% da renda dele, isso daí é padrão para todo mundo, né? Mas digamos que se em 20 anos não for suficiente, eles, para não perder negócio, irão estender o prazo. Ou seja, se estender 25 anos, 30 anos, 35 anos, 40 anos, se precisar, se for um caso muito exceção, eles estão dispostos a fazer para não perder o negócio? Estão. Mas aí cada caso vai ser analisado individualmente. Quando a gente fala do investidor, agora aqui vem uma parte importante do processo. Ele é o responsável por me trazer os 30% em dinheiro para o sucesso do negócio. Esse cara aqui, talvez ele seja o mais importante de todo esse processo aqui, porque eu preciso disso em grana. Tem um famoso da internet que ele fala assim, ó, você pode pagar em 2 vezes, uma de manhã e outra de tarde. E é basicamente isso que a gente precisa. Nesse caso aqui, o cara ele precisa colocar de fato em grana o dinheiro no negócio. A gente, como incorporador, a gente até tem liberdade de negociar com ele se a gente vai pagar em unidade ou se a gente vai pagar em retorno financeiro. Porém, no caso da HomeCorp, eu recomendo que venda a unidade para ele, para que a gente aproveite os benefícios do sistema da HomeCorp. Quais são esses benefícios? Vamos fazer o exercício. Eu disse que o valor da unidade era 1 milhão, né? Só para efeitos de cálculo. Então, se eu tenho 100 milhões, 100 unidades. 100 unidades. Eu vou vender lá 30 unidades por R$1 milhão para levantar esses 30 milhões que eu preciso. Ao vender essa unidade, vender a preço cheio. O que é preço cheio? Eu não vou dar desconto para o investidor. Se a unidade custa a preço de mercado 1 milhão, vai ser 1 milhão. Ah, mas os outros aí do mercado vendem com 30% de desconto, com 20% de desconto. É verdade. Só que quando você coloca 20% de desconto diluído em 4 anos, como investimento, se esse cara souber fazer conta, não é tão interessante assim quanto parece. A maioria dos investidores, eles sabem fazer conta e é por isso que eles apertam tanto a gente.
O que a Home Corp fez em relação a isso? A gente vende o valor da unidade a preço cheio, porém, após 30 dias depois do pagamento, ele começa a receber o que a gente está chamando aluguel turbinado. O que é esse aluguel turbinado? Ele é um retorno financeiro aplicado com base na Selic mensal e sem ser juro composto. Então, vamos dar um exemplo. Se a Selic hoje está Selic hoje está igual a 15%, certo? 15% ao ano. Se eu faço 15% dividido por 12, nós estamos falando em 1,15 dividido por 12, 1,25 ao mês. Então, se o cara aplicou aqui R$1 milhão vezes 1,25% ao mês, ele vai receber o aluguel de quanto? 12.500, é isso? Opa. 1 milhão. Isso. Ele vai começar a receber mensal esses R$12.500. Esse é o tal do aluguel turbinado. Ou seja, esse aqui vai ser o que vai atrair a atenção desse cara. Se essa obra demorar 36 meses e a Selic não abaixar, é isso aqui vezes 36. No final do período de 36 meses, esse cara recebeu 450 mil de juros e mais a unidade, e que valorizou no período. Então, no lançamento era 1 milhão, provavelmente ele, lá no final do período, essa unidade vai valer 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, e mais os 450 mil que ele recebeu durante a obra. Então, isso aqui é o que vai, na minha visão, chamar a atenção do investidor para fazer parte desse negócio. De quem é a responsabilidade de pagar esse aluguel? Da Home Corp. Home Corp. Isso aqui não sai do nosso bolso. Quem faz a gestão disso daqui não é a gente. Não temos nada a ver com isso. Esse é um problema da Home Corp. O cara colocou o dinheiro lá, suportou os 30 milhões, a Home Corp vai remunerar esse cara em cima da Selic. Se a Selic cair, os juros vai cair, vai acompanhar a Selic por enquanto. Tá? Eles têm um incentivo. Nesse caso, esse 30% depositado na conta da Home Corp, ela vai estar pagando isso, né? Sim. Mas se a gente só conseguir chegar, exemplo, temos 1 ano para vender, não foi isso? O prazo da gente é 1 ano para venda, né? Para ter os 30%. Não. 1 ano é o tempo que eles vão multiplicar o capital depois que eu entregar na mão deles. Beleza. Ou seja, se E você levantar esse dinheiro em 1 mês, vamos supor assim, ó, eu e o Nelson, a gente está cuidando de um caso aqui no Mato Grosso, onde o empreendedor ele vai fazer 30 casas. E lá, ele mesmo, ele tem a grana para colocar esses 30%. O que ele fez? Ele comprou as unidades dele mesmo. Então agora a gente está na fase de desenvolvimento de projetos, daqui a pouco a gente vai aprovar, daqui a pouco ele vai colocar o dinheiro necessário para comprar as próprias unidades, para a Home Corp multiplicar o capital, para daqui a 1 ano ele fazer o empreendimento dele. É possível fazer isso? Ele vai aportar o dinheiro dele para ficar rendendo, em vez de começar as construções, que na Caixa, teoricamente, ele comprava as unidades e caizava o jerico. Mas se a gente for vender, vamos dizer que a gente não encontrou esse sócio anjo aí, que é o pré-obra, e a gente só conseguiu vender 15%, e aí já passou 2, 3 meses, 4 meses do negócio, a gente não conseguiu chegar a 30%. Como é que a gente iria lidar com esse pessoal que pagou, hein? Cara, exemplo, aí, né? É o jogo de cintura do incorporador. O que eu diria? Primeira coisa,
Quando é que vai começar a obra? Daqui 2 anos. Já alinha a expectativa do cara, porque se ele chega comprando e achando que a obra vai começar na semana seguinte, aí o erro de comunicação foi nosso. Então, quando é que essa obra vai começar? Daqui 2 anos. Então, nós estamos aqui em setembro de 2025. Setembro de 2027 essa obra vai iniciar. Pô, mas é muito tempo. Mas é o que é. Mas eu... Bom, enfim. Se você começar antes, você supera a expectativa do cliente. Se você começar depois, você vai ter que fazer o gerenciamento da expectativa desse cliente. Você vai ter que tratar com ele. Mas em 2 anos, eu entendo que talvez seja um bom prazo para você trabalhar. Esse perfil de cliente investidor é diferente do perfil do cliente comprador final. A gente tem que separar isso. O cara que vai comprar para morar é o cara que vai dar essa entradinha e vai ficar 30 meses pagando. Esse cara aqui não, ele tem que pagar à vista. Então são 2 formas de tratar, 2 formas de negociar, 2 formas de falar, tem que alinhar a comunicação para cada um. Inclusive, para esse camarada aqui, ele pode eventualmente, como eu disse ali, no final do período dos meses de construção, ele mesmo disponibilizar a unidade a mercado, cujo nós mesmos vamos vender a unidade dele. E ele faz o repasse daquela unidade para o mercado. Antes de abrir para o Clóvis, né? Olha como esse cara lá do Mato Grosso foi inteligente. O que ele fez? O empreendimento dele, e eu esqueci de falar, vou acrescentar aqui. Na tese da Home Corp, ela também tem um VGV mínimo. Qual que é o VGV mínimo dela? Menos do que isso ela não entra. Tem que ser de 15 milhões. Empreendimentos menores que isso, eles não têm interesse, tá? O que esse cara aqui fez? Ele, VGV de 15 milhões, ele precisa colocar 5 milhões. O custo dele deu mais ou menos 10. Ele colocou 5 milhões, rendendo a Selic ao ano, e ele vai pagar 5. Olha a sacada do cara. O custo do dinheiro do que ele não tem, que é praticamente ali quase o dobro do que ele aportou, dá uns 9 mais ou menos, ele só com os juros do próprio dinheiro que ele recebe, ele ainda faz o spread do que ele vai pagar de volta para a própria Home Corp. Então, eventualmente, buscar parceiro que tenha a grana toda. Às vezes você acha, como você chamou de investidor anjo, né? Um cara que tope ir lá e eu não vou comprar uma unidade, eu vou comprar as 30. Eu tenho a grana aqui. O negócio é registrado na CVM, é feito com conta escrow, né? Depois, outro dia a gente fala o que é isso. É tudo feito conforme a legislação pede, né? É um dinheiro rastreado, com seguro, é uma série de coisas. Então, para o investidor, é vantajoso, né? Fala aí, Clóvis. Não, então, eram 2 dúvidas. Uma era essa, qual era o mínimo? Eu estava achando que era os 100 milhões o mínimo, mas então fica bem melhor. E outra coisa é o seguinte, ela só vai começar a pagar esse cara, esse mensal, quando entrar os 30%, não é isso? Não. Quando ele colocar o dinheiro dele individualmente, vamos supor que eu levei 1 ano para fazer o levantamento desses 30 milhões que ela me pediu. Se daqui a 1 ano eu levantei os 30 milhões, ela ainda precisa de mais 12 meses para multiplicar o meu capital. Lembra? Ela precisa de 12 meses para multiplicar os 30 milhões. Mas o cara que entrou, ele não tem nada a ver com isso. Então, se ele colocou aqui no primeiro mês e ele já começar... se eu disse para ele que o dinheiro dele vai render em cima da Selic, a Home Corp já vai começar a pagar ele. Quanto mais tempo eu demorar para entregar essa obra para ele, é até mais vantajoso, né? Porque ele vai ficar ali rendendo o dinheiro dele por mais tempo. Então, a partir do momento que o cara já entrou com o dinheiro, eles já começam a pagar. 30 dias depois. Não. Independente de ter os 30%, é isso que eu quero dizer. Exato. Isso é individual dele. Ele colocou a grana lá, 30 dias ele começa a receber o tal do aluguel turbinado aí, né? O incentivo que eles dão para os primeiros 5% dos investidores iniciais. Esse cara, ele pode vender ou portabilizar o investimento portabilizar, tá certo? Portabilizar o investimento dele.
A própria Home Corp, para os 5% primeiro dos investidores iniciais, ela pode comprar a unidade dele, só que ela vai pagar o preço inicial. Então, se eu paguei 1 milhão, ela vai devolver 1 milhão para ele. Ou ela fica com a unidade, pega esse 1 milhão dele e coloca num outro empreendimento. Então, o André, por exemplo, começou o projeto dele aqui, está em andamento, tal. O seu cliente falou, não quero ficar com a unidade. A Home Corp compra de volta e já pega esse 1 milhão e coloca no teu projeto o próximo. Né? Então, isso é possível. Tá? Que mais? Portabilizar, tá certo? Tá certo. Gente, acho que é isso. Funcionamento da tomada de crédito, eu acabei já explicando, né? Alguma dúvida? Eu tenho só mais uma coisa aqui para falar e acho que a gente encerra. Ó, eu quero falar um pouco sobre isso daqui, ó. Eu vim até com a camiseta aqui, ó, não sei se dá para ver. Olha lá, ó. Sucesso é uma decisão. Por que eu quero dizer que o sucesso é uma decisão? E eu gosto dessa frase, né? Sucesso, seja lá o que significa para você, está no futuro, mas a decisão, ela está no presente. E isso, para mim, significa o seguinte, que o sucesso, no futuro, ele depende do que eu faço agora. Né? Então, a gente passou aqui uma semana falando sobre incorporação, a gente passou aqui falando sobre estrutura, a gente passou aqui falando sobre como construir raciocínio, como pensar, como ir atrás, como desenvolver. O que eu fiz aqui foi tentar mostrar para vocês o seguinte, olha, o caminho é por ali, mas passar por ele, a responsabilidade não é nossa. Ou seja, o sucesso, de fato, ele é uma decisão. O que a gente tentou transferir aqui foi o conhecimento, ou um pouco dele. Não dá para transferir 27 anos em uma semana, é impossível. A gente está aqui à disposição para conversar, para discutir, para falar. Né? Eu tenho conversado bastante com o Thomas, com o André, com o Clóvis também. Enfim, eu falei que talvez eu mostrasse hoje o material de Bertioga, mas eu não consegui finalizar ainda. Quem sabe a gente mostra num outro dia. Eu quero bater muito na tecla que o conhecimento não aplicado, ele não passa do eu só ouvir falar. Você já ouviu falar de tal coisa? Ouvi. Funciona assim, assim, assim. Mas o que você aplicou de fato com aquilo? Você aplicou? Se você não aplicou, a gente perdeu o nosso tempo. Então, levem para casa isso, né? O sucesso é uma decisão. Ou seja, se você não decidir, você não caminhar na direção que precisa ir, não tem o que a gente possa fazer. Eu vou te ajudar a caminhar, mas eu não vou te tirar do sofá. Guarda bem essa frase. Você vai ter que levantar de manhã, ir lá, falar com fulano, com ciclano, buscar oportunidade. Traz isso para a mesa. Quando isso vier para a mesa, eu consigo te ajudar. Tá bom? Alguma dúvida? Eu não tenho nenhuma... dúvidas vão aparecendo, né? Mas eu só queria agradecer que essa semana toda, como eu posso dizer, quando o tema era incorporação, eu sentia que eu estava num caminho nublado. Enxergava, mas estava nublado. Depois dessa semana inteira, eu vejo que o tempo abriu. Não está ensolarado ainda, mas abriu muito. Então, isso já dá para me colocar mais posicionada em rodas de conversa para prospectar esses clientes para trazer na mesa. Eu acho que essa semana foi essencial. Obrigada. Boa, vamos para cima. Vamos produzir. Não é só eu que quero carregar esse pó de gesso na cabeça, não. Eu quero ver gente perdendo cabelo branco. A mulherada ainda pinta o cabelo, tem como resolver, mas nós... Demais. Fala aí, Sarinha. Levantou sem querer. Bom, pessoal, Teodoro, primeiro, obrigado pela semana. Vamos em frente. Temos muitas coisas a fazer e você finalizou aí de uma forma maravilhosa com a questão do sucesso. E uma empresa, né, uma rede de franquias, ela é exatamente isso. O nosso objetivo aqui é transferência de know-how. Mas cada um de vocês são empresários, empreendedores que estão aí para fazer a diferença. Nós não podemos fazer por vocês. A gente vai sempre fazer com vocês.
Beleza? Pessoal, muito obrigado aí. Vamos em frente, bora vender. Um abraço. Valeu, gente. Bom dia a todos aí. Valeu, obrigadão. Bom dia.